Olá, bem-vindos a mais um Linkcast, o podcast da Link Monitoramento. Meu nome é Hugo Ito, sou o CEO da Link. E hoje a gente está com o Rafael Cardoso aqui da Hikvision. Obrigado, Rafael, pela presença aí. Eu que agradeço, Hugo. Vamos se apresentar um pouquinho, Rafael? Pode apresentar você, um pouco da tua história, um pouco da história da Hikvision aí. Vamos lá, meu nome é Rafael Cardoso, eu sou gerente comercial da divisão de soluções embarcadas da Hikvision, né? Venho desse mercado aí, vem do velho, né? O velho começou lá atrás, em 86, com acessórios automotivos, então já nasci nesse mercado e a gente vem crescendo aí, tô na Hikvision já há algum tempo. E Hikvision, para quem não conhece também, né? Hikvision é hoje o maior fabricante de soluções de IoT do mundo, né? Tem mais de 8 mil produtos hoje em linha, com presença praticamente no mundo inteiro e com uma fábrica, inclusive aqui em Manaus também. A nossa matriz fica em São Paulo. E hoje nós estamos aqui com uma linha de produtos muito legais, muito interessantes, que inclusive já estão dentro da Link também, com alta tecnologia embarcada, e acho que a gente pode explorar um pouquinho mais disso aí mais pra frente. Isso aí. Você sabe que é uma curiosidade, Rafa, que a gente estava falando aqui um pouquinho antes, a gente testou várias outras câmeras, vários outros equipamentos, e provavelmente a gente homologou a Hikvision em primeiro lugar, o mais rápido, por dois motivos. Um, pela qualidade dos equipamentos, né, que eu gostaria que você falasse um pouquinho, e um pouco pela sua pessoa, entendeu? Porque você foi o cara, acho provavelmente um dos caras mais prestativos de integração que a gente teve até hoje aqui, tá? Poxa, Eu agradecer você aí. Podia falar um pouquinho da tecnologia da Hike? claro. Primeiro, agradecer, né? Porque eu fico muito contente de saber disso. É um esforço que a Hikvision faz muito forte. A Hikvision hoje ela tem um time técnico muito grande. Hoje eu acredito, eu desconheço, tá? Dentro do nosso segmento, uma empresa que tem a força técnica que a Hikvision tem. Hoje nós temos mais de 28 mil engenheiros só para o departamento de P&D. Então isso traz para a gente uma robustez muito grande. Temos um time aqui no Brasil que responde às Américas também, gestores. Então isso traz para a gente uma segurança de melhoria de produto. Então é algo também que a gente gosta muito de escutar o cliente. Então é vir aqui na Link, escutar o Hugo. A gente se fala bastante, sempre tem um projeto novo, escutar e saber como que a Hikvision pode suprir essa necessidade, essa demanda, né? Melhorar, otimizar o produto. Então, hoje nós temos uma cesta de produto muito ampla, tá? Que foge do comum do mercado, que às vezes você vai para um concorrente nosso aí, ele tem só dashcam, você vai para um outro, ele tem só MDVR. Então a Hikvision ela tem uma cesta mais ampla e o mais importante, tá? Que eu gosto muito de falar, a Hikvision ela fabrica ponta a ponta, ela não terceiriza nada. É 100% fabricação Hikvision, desde o gravador até os cabos. Eu entro ali na questão dos monitores, né? A Hikvision hoje já está entre os três maiores fabricantes de LED do mundo. Nós temos também a parte de storage, então toda a parte de SD card, de SSD, são fabricações Hikvision. Por que eu falo isso? Eu acredito que vocês têm uma experiência, você, Hugo, tem uma experiência de longa data no mercado, Uhum. aquela famosa jogo de empurra. Então, acontece um problema lá na ponta, o problema nunca é comigo. O problema é o fabricante do SD card. Não, aí vai lá no SD card, não, o problema está no fabricante do hardware. E fica aquele empurra e você, como link aqui no meio, fica perdido e o seu cliente do outro lado não quer nem saber porque ele comprou a tecnologia de vocês. Então, a Hikvision ela pode te entregar essa robustez, um produto de alta qualidade, com alta tecnologia embarcada e onde a gente pode falar isso, a gente assume toda a responsabilidade ali na ponta. Você passa a ter essa certeza que você está entregando algo de qualidade, né? Isso é uma curiosidade, né, Rafa? Olhando todos os orçamentos que passam na nossa mão, quando a gente estava editando o chicote, né? Tanto de positivo, negativo, pós-chave, dos acessórios, todos os chicotes de vídeo,
né? Todos os outros acessórios são Hikvision, né? É uma curiosidade mesmo. Se o problema tiver em algum lugar, tá com vocês mesmo. Né? não dá para passar para ninguém, né? Até como se fosse, até os SDs, né? Exato. É verdade, até os SDs. Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho do mercado, Rafa. Por que um gestor, independente de ser de frotas pesadas ou de transporte de passageiros, ele precisa estar nesse viés aí de áudio e vídeo, vamos chamar Perfeito. assim? Essa é uma pergunta que o mercado se faz muito, né? O pessoal vem do o brasileiro, ele costuma ficar muito acomodado por um longo período e quando as coisas começam a mudar, o mercado começa a mudar, ele é obrigado a correr atrás. Então, hoje, o mercado está muito acomodado ao... Eu não vou nem falar telemetria, que até a telemetria nós ainda não temos muitos players no mercado vendendo telemetria. Eles ainda estão na localização e rastreamento básico, né? Se a gente pegar o mercado inteiro aí, acho que 80% dele ainda está focado aqui. E aí nós começamos a subir de nível com a telemetria e depois, agora com a videotelemetria, né? O vídeo monitoramento e a videotelemetria. Por que é importante? Eu gosto muito de usar um termo que é a videoevidência, onde a gente começa a proteger a empresa com dados reais, onde eu consigo trazer um vídeo, uma foto, mostrando o que de fato aconteceu. Eu tenho vários cases. Tem um case mesmo que é muito engraçado. O cara subiu no ônibus, ele caiu ali, e aí ele foi lá e entrou na justiça contra a empresa de ônibus, alegando que ele já tinha um contrato pré-assinado com um grande clube de futebol no Brasil, e ele seria o próximo Neymar. E aí tinha câmera. A hora que pegou a câmera, ele já veio mancando do lado de fora, subiu mancando no ônibus e simulou uma queda só para poder entrar com ação contra a empresa. Você já pensou se eu não tenho essas câmeras ali? Ia dar um problema enorme para a empresa, né? Nós temos outros casos, tem um caso mesmo de uma empresa de ônibus também, o motorista estava vindo, sinal verde. Ele passou uma moto, cruzou na frente dele, atravessou o sinal vermelho, pegou. O motoqueiro foi lá, entrou na justiça e afirmou: eu estava no sinal verde, um ônibus cruzou o sinal vermelho e me pegou. A imagem foi lá e provou o contrário. Então, contra fatos não há argumento, né? Com a imagem a gente começa a evoluir o nível ali dentro da operação. E aí eu tô falando agora só de vídeo, nós não falamos da inteligência embarcada, né? Até agora a gente só falou o seguinte: a hora que aconteceu algo, eu tenho como provar o que de fato aconteceu. Porém, hoje a tecnologia ela vem evoluindo para a inteligência artificial embarcada. Onde, por exemplo, a gente consegue... antigamente se instalava muito botão de pânico, né? Então hoje, com o reconhecimento facial, eu consigo fazer uma análise periódica se é um motorista realmente que está ali, se não for, subir um alerta silencioso, né? Então dentro da cabine não acontece nada, mas eu posso subir um alerta silencioso para a plataforma da Link, por exemplo, fazer essa tratativa. Hoje a gente consegue gerar um alerta se tiver mais alguém dentro da cabine. Então a gente começa a entrar numa IA também de níveis de segurança, e aí a gente começa a entrar depois na segurança da operação, que é o famoso safety, né? Então, até para quem não sabe, existem dois termos muito utilizados hoje no mercado, que é o security e o safety. Security é mais proteção da carga, né? Que é o casco, eu estou preocupado com a recuperação do veículo, evitar que se leve a carga do veículo. Temos soluções para isso. E aí, quando eu parto para o security, eu não estou tão preocupado com isso, né? Eu não posso falar que ninguém está preocupado, que ninguém quer perder nada, né? Mas a preocupação principal é redução dos níveis de acidente dentro da operação, né? E aumento da produtividade. Então, uma vez que eu tenho as câmeras ali com IA embarcada, aí ela vai analisar se eu estou usando o celular enquanto dirijo, se eu estou distraído, se eu estou com sonolência, tudo isso. Gera-se alarmes sonoros, né? Sinal de sonolência detectado, né? Não use o telefone. Tudo isso ela vai gerando os alarmes e automaticamente avisando o gestor com um vídeo, uma videoevidência daquilo ali para ele poder auditar e poder conversar. Então, com isso, a gente consegue trazer os níveis de acidente, os níveis de alarme, a gente consegue reduzir isso drasticamente em operações. A gente tem operação aí que o cliente chega a reduzir em torno de 80% os acidentes pós-tecnologia de vídeo. Ele tinha telemetria antigamente, já traz um resultado incrível, que a telemetria em si já é uma baita ferramenta de dados. Mas quando eu tenho a câmera, o próprio motorista ele tem uma tendência
a mudar comportamentos, né? E eu não vou falar nem de inteligência. Tem um cliente mesmo que ele é da área do agro, ele colocou a câmera na lateral ali, na parte de abastecimento. Então o comboio ia para o campo para abastecer os tratores, ele só colocou a câmera ali. Só deles saberem que tinha câmera, em um mês ele economizou R$60 mil em combustível. Assim, ele não mudou nada, ele não fez nada, não auditou nada, mas só o fato de, o famoso, né, sorria, você está sendo filmado, muda o comportamento. Então, essas são algumas das vantagens e benefícios da gente trazer o vídeo para dentro de qualquer tipo de operação, né? Rafa, falando em vídeo, a gente estava discutindo uns dias atrás sobre o reconhecimento facial, não só do motorista, né, mas de todas as outras pessoas embarcadas. Perfeito. Podia esmiuçar um pouquinho assim? Isso é um tema muito legal, porque a gente começa a quebrar alguns paradigmas aí que a tecnologia até então não permitia a gente seguir, né? Até existem tecnologias, por exemplo, o RFID, para fazer o controle de embarque de passageiros, porém, concorda comigo. Ô, Hugo, não vou hoje, mas passa o meu cartão aí só para falar que eu estava embarcado e o meu gestor não vir encher o meu saco, né? Então, quando a gente tem um reconhecimento facial, isso acaba, isso acaba. Então, hoje a Hikvision, se vocês observarem aí nos prédios que vocês vão acessar, catraca, Hikvision é o maior fabricante dessa solução do mundo. E eu posso afirmar, é a melhor tecnologia em reconhecimento facial do mundo. É muito bom, o algoritmo pega muito rápido isso. Então a gente consegue trazer ali toda essa gestão de embarque. Inclusive eu tenho leitor hoje que consegue fazer simultaneamente a identificação de 8 pessoas. Então, a dúvida que muita gente tem, mas eu vou colocar isso aí na entrada. De repente é um embarque de criança, não vamos nem falar de adulto ali, um funcionário. É um embarque de criança que eu quero controlar num escolar. A criança às vezes passa correndo. Pode colocar sem medo. Vai passar correndo, ela pega. É incrível a tecnologia. E aí eu tenho leitores para até 50 mil faces, né? Ali embarcada também. E quando a gente vai para o motorista, é toda a gestão da jornada de trabalho dele também, né? A gente consegue fazer isso já embarcado. Situações que eu posso colocar dupla autenticação. Então eu posso colocar RFID mais facial ou senha mais facial para níveis diferentes de aplicações e operações. E isso não vai só para o ônibus, eu poderia colocar isso dentro de uma van também, né? Na porta de entrada para fazer essa gestão. É o sonho de muitas empresas, principalmente as grandes empresas, as grandes indústrias, ter esse nível de apuração ali, de acuracidade para poder trazer isso para dentro da operação dele. Então, Hikvision hoje já é uma realidade, já traz. E eu vou contar uma coisa para vocês. A gente tem muito mais do que isso. Hoje é possível, por exemplo, eu colocar câmeras IPs dentro do ambiente com um face capture, subir para um servidor nosso que consegue analisar mais de 50 milhões de faces ali e já trazer o resultado para você em tempo real. Então, a gente começa a escalar isso para eu sair simplesmente de um veículo para uma operação inteira, né? E não só privada, mas para o público você pode levar isso. Imagina só eu colocar isso num ônibus e fazer uma parceria com a segurança pública do seu estado, do seu município e poder entregar esses dados para eles lá para que eles possam cruzar com um banco de foragidos, um banco de desaparecidos, né? Você começa a evoluir isso, sair no cenário de só segurança e gestão e trazer para uma segurança pública também, né? Legal. Rafa, é o seguinte, quando a gente começou, muitos anos atrás, a Link, a gente estava procurando grandes frotas, né? Que esse é o objetivo para poder criar carteira, criar corpo na empresa. A gente pensava nisso, não só apenas nisso, mas era o foco da nossa empresa. E também nas câmeras, a mesma coisa. Mas a gente descobriu que também existe transportadoras menores, né? Mercados menores, logísticas menores. As câmeras não foram feitas só para grandes empresas, né? Você podia dar algum exemplo de pequenas frotas, né? De pequenos negócios que a gente vai e fala assim, eu tenho 1, 2, 3 veículos, algum case aí das câmeras. Na verdade, é exatamente isso que você falou. Por isso que eu citei lá no começo. O tamanho da cesta de produtos para aplicações distintas. Então, por exemplo, eu tenho casos de cliente que tinha um problema grave, ele vendia consultoria. E problema grave de desvio de serviço. Então, a pessoa ia num determinado ponto e vendia serviço por fora, porque
não era o local dele fazer a entrega daquele serviço, não era onde a consultoria estava contratada. E aí eu tenho as imagens para confrontar ele dentro desse cenário. Eu tenho imagens que a gente evita, por exemplo, o desvio de materiais. Às vezes é uma frota, eu vou pegar um exemplo, uma empresa de monitoramento de alarme, às vezes ela tem 5 carros lá, 3 carros, né, que estão no campo. Como que eu monitoro o meu funcionário? Como ele está lidando com a mercadoria que está ali dentro do porta-malas ali, está dentro da caçamba? Uma empresa de telefonia, de telecom, tem empresas também aí que são 10 veículos, são 5 veículos, existem hoje os telecoms pequenos, né? E aí você consegue ter esse mesmo cenário. A principal dor deles hoje é desvio de materiais e serviço. Essa é uma dor que, olha, tem muito mercado para isso quando a gente fala de pequenas frotas. A gente também pode pensar até na frota de táxi, de Uber, porque uma dashcam, por exemplo, ali dentro, ela pode trazer, primeiro, segurança para o motorista, porque se ele tiver um assalto, tiver alguma coisa, ele tem recurso ali para gerar um alarme em tempo real. Segundo, a segurança para o motorista, porque hoje nós temos muito essa questão, tem um tema muito forte que é o assédio, né? E às vezes, uma palavra que você usa que não é bem colocada pode ser mal interpretada. Mas e aí? É a palavra de uma pessoa contra outra. Então, se eu tenho isso gravado, ele passa a usar isso. Tanto a favor quanto contra também, né? Se a pessoa precisar provar aquilo ali. Mas eu vou dar um exemplo claro e simples disso. Eu poderia pegar uma frota de táxi, por exemplo, e colocar um botão de emergência no banco de trás. Imagina para a frota de táxi como que isso traz uma confiabilidade na marca daquela frota. Onde os motoristas do nosso grupo, né, do nosso sindicato aqui, eles têm um sistema de câmeras e um botão de emergência. Então, se você está ali dentro, o motorista falou alguma coisa que não te agrada, fez alguma coisa ali que está ruim, aperta o botão, ele vai acionar a central da empresa de táxi e já mandar um vídeo de X segundos para que eles possam tomar ações internas, né, corretivas, administrativas contra essa pessoa. Então, você passa a trazer essa lisura e essa segurança para os passageiros, mas também para o motorista. Porque muitas das vezes o motorista também não é culpado de tudo, né? É verdade, é verdade. Mas legal. Bom, Rafa, agora da gama gigantesca de produtos que vocês têm, né? A gente teve um trabalho de escolher uma dashcam e um MDVR, né? Eu queria que você explicasse minimamente, simplesmente, né? Por que a gente escolheu, por que a Link escolheu esses dois produtos bem específicos, né? E ver o que estava também na tua cabeça quando você fez a consultoria para a gente sobre esses dois produtos específicos aí, e tanto a dashcam quanto o MDVR. Na verdade, hoje esses dois produtos eles conseguem abranger um pouco disso que a gente acabou de falar. Quais são os cenários de aplicação? É só a frota leve? É uma frota pesada? Então, com esses dois produtos a gente consegue atingir praticamente 95% da demanda do que o mercado busca hoje. Aí depois nós vamos ter uns 5% de projetos específicos, projetos especiais. Mas isso dá força para a Link poder acelerar e ir para o mercado com a certeza que vai atender os requisitos que o mercado busca, né? Então a dashcam hoje é um produto embarcado ali, onde ela já tem tecnologia 4G, né, com fallback para 3G e 2G também, tá? Ela tem já a possibilidade de armazenamento de até 512 GB embarcado nela. 3 canais com inteligência artificial embarcada. Então eu tenho o sensor anticolisão, que é o ADAS, né? Anticolisão, saída de faixa, risco de atropelamento. E ela tem alguns IAs muito interessantes, né? Que isso encanta os clientes também. Que é o IA de detecção de status do semáforo. Então o semáforo está vermelho. Sabe aquela situação que a gente aproveita o semáforo vermelho para mandar uma mensagem, conferir um e-mail, né? E aí eu sei que eu tenho que andar a hora que o motorista de trás está buzinando na minha cabeça. Então com esse IA, ele tem a capacidade de analisar quando ele muda para o verde, ele te avisa. O semáforo está verde. A mesma coisa num trânsito. O veículo da frente está parado. A hora que ele começa a movimentar, ele me avisa. Acompanhe o tráfego, né? Faixa de pedestre também. E aí um que o pessoal gosta muito. Ele lê a placa de velocidade da via e avisa o motorista. O limite é 70. Tô dirigindo, mudou o limite? Ó, o limite é 40. Vou falar por mim, tá? Tem uma cidadezinha que eu já tomei algumas multas lá, que eu falo, se eu tivesse isso no meu carro, eu não tinha, né? Que era carro alugado lá na hora, isso não teria acontecido.
que é Belo Horizonte. Belo Horizonte tem hora que você tá andando, o trânsito cheio ali, de repente mudou, é um caminhão que estava na frente, alguma coisa que você não enxergou. E essa IA, ela enxerga muito longe. E traz, gente, é muito bom, funciona muito bem. Então, ela vai além até daquelas IAs comuns e traz algumas coisas a mais. Aí eu tenho reconhecimento facial do motorista para gestão de jornada, e eu tenho também análise do comportamento do motorista embarcado. Ela vai ver lá se o motorista está cansado, se ele está distraído, usando o celular, se ele está usando o cinto de segurança, tudo baseado na imagem que está ali na frente, né? E aí eu tenho ainda um terceiro canal. Esse terceiro canal me permite aplicar câmeras externas. Câmera, a gente falou de um táxi, eu poderia colocar uma câmera dentro do porta-malas, por exemplo, porque a pessoa pode alegar, esqueci minha mala. Na hora que você foi colocar a mala, você avariou ela. Né? Então a gente começa a ter mais possibilidades de aplicação, trazendo mais benefícios para a operação. Só que aí quando eu começo a evoluir, de repente o cliente precisa de mais câmeras. Né? Exato. Então, aí por isso que nós homologamos também o produto de 5 canais. Então eu tenho frontal, com ADAS, eu tenho análise do comportamento do motorista, eu tenho também posso colocar 2 câmeras laterais, é muito comum esse uso, para olhar para trás, se acontecer qualquer acidente, eu consigo auditar e também consigo saber o que o motorista está fazendo ao redor, e ainda me sobra um 5º canal, que eu posso colocar uma câmera interna para pegar a cabine inteira, ou tem gente que coloca dentro do baú, tem gente que coloca com uma câmera de ré também, né? E ele suporta já monitor também, para na hora que, por exemplo, eu engatei a ré, no monitor vai trazer em tela cheia a câmera traseira. Eu dei seta para a direita, ela já enche a tela cheia com a seta da direita. E aí começa a trazer alguns benefícios. Dentre eles, entradas e saídas. E aí eu começo a poder atuar em cima do veículo, né? Atuar nele no sentido de, por exemplo, níveis de fadiga. Fechei meu olho por mais de X segundos. Ele poder ativar uma saída, tocar uma sirene mais alta, ou acionar um assento vibratório. Começa a abrir um leque de possibilidades. E tem um IA também, que é muito interessante, que é o IA do ponto cego. Ela analisa aquele lado direito. Se tiver alguma coisa num ponto que eu não estou enxergando, ela vai avisar o motorista, atenção ao lado direito, né? E o analítico de carona. Esse também é um sonho de muitas empresas aí de transporte, que não pode ter mais do que X pessoas ali dentro. Tem situação que é só o motorista, tem situação que ele pode ter um ajudante, uma segunda pessoa. Então, se entrou uma terceira, alarme. Né? Entrou uma segunda, alarme. Então, tudo isso de forma automática. Então, a gente traz a IA para trabalhar a favor do negócio dos clientes. Que antes ele precisava ter, às vezes, um mundaréu de gente analisando alarme. Então, hoje não. Ou analisando imagem para tentar achar um furo, né? Hoje não. A IA trabalha para eles e só sobe a exceção. Só realmente o que ele precisa tratar e o que ele precisa trabalhar do lado dele, né? É verdade, é verdade. Esses kits que a gente montou, né, Rafa? Acho que a gente consegue, como você falou, né? A gente consegue pegar quase que o mercado inteiro. Lógico, caso exceções à parte de projetos especiais, né? A gente que só o futuro dirá, né? Que a gente vai fazer. Rafa, tem algum case de algum cliente que não tinha câmera e colocou ele e depois o resultado foi assim, agora eu vi que acontece sempre esse tipo de coisa? Isso, na verdade, é muito comum, viu? É muito comum. Por exemplo, tem cases aí de cliente que a imagem ela começa a trazer alguns benefícios no sentido de a gente poder auditar de fato o que aconteceu, né? Tem um case de um cliente lá do Nordeste que ele, em um ano, ele teve 2 óbitos na operação dele. Antes das câmeras. Ele aplicou as câmeras, nos próximos 2 anos, zeraram esse nível, né? Na verdade, os níveis de acidente dele baixaram demais. Ele tinha um índice de acidente muito alto todos os meses. Pós-câmera, esses índices caíram. Reduziu lá em torno de 75% os níveis de acidente dele na operação, simplesmente por ter a IA embarcada com as imagens. Temos casos de clientes também que ele tinha um corredor que aconteciam-se muitos sonolência, acontecia muita coisa ali, ele começou a perceber isso. Falou, gente, olha a quantidade de sonolência que eu tenho nesse trecho. Era um trecho comprido. Ele montou uma estação para que a pessoa pudesse colocar uma bicicleta lá para o cara acelerar, uma esteira para o cara correr. E aí, com isso, o cara saía mais ligado, com o coração bombando ali, pegava e esses níveis de sonolência
caíram lá embaixo. Então, tem vários cases aí que os clientes compartilham com a gente, né? Nas operações deles, que são só vantagens. E eu volto a falar, antes do dado a gente não consegue saber de nada. Uma vez que tem o dado, a gente começa a mudar esse conceito, né? Tem o dado mesmo do caminhão, que 60 mil reais ali só de redução em combustível. Então, olha o tanto de desvio que ele estava tendo ali, né, na operação dele. Uma vez que eu tenho a câmera, isso também se reduz. Então, a imagem ela vem para corroborar com várias coisas, e com a IA, então, a gente eleva esse nível para que eu possa provar que realmente aconteceu, né? Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu mostrar. E aí, contra fatos não há argumento, né? É engraçado, você falando ali, me deu um déjà vu aqui. Na primeira viagem que a gente fez com a Tua Dash, um colaborador nosso estava indo para São Paulo, ele foi desviado de um acidente e entrou no mato com um dos nossos veículos lá. Ele falou pra gente assim, olha, hora tal, minuto tal. Tá bom, por quê? Não, porque vocês vão ver que Eu sou inocente. eu tive que sair pro mato ali para não causar um acidente. Que legal. Rafa, e o que é o futuro para a Hikvision? O que vocês estão deslumbrando daqui a, sei lá, mais de 5 anos é muito difícil falar, né? Mas tipo assim, pelos próximos anos, o que é o futuro para vocês? O que vocês estão enxergando aí? Na verdade, quando a gente traz para o mercado embarcado, a gente começa a ampliar muito horizontes de aplicações. A gente já existe, né, o IA generativo. Hoje, uma das barreiras ainda é o preço de processamento. Então, quando eu coloco um processador ali dentro que é capaz de gerar essa IA generativa, esse custo ainda está alto. Lá fora nós já temos algumas coisas já embarcadas. Por exemplo, acabei de chegar da China, a gente teve lá na Matriz. Nós temos já solução hoje que, por exemplo, a hora que o aluno embarca, ele já traz no monitor para o motorista nome do aluno, dados dos pais, tipo sanguíneo. Ele traz tudo aquilo lá no monitor. Inclusive, se ele quiser falar com o pai dali do mesmo monitor, ele clica, já chama o pai. Então, e aí a IA generativa ela começa a evoluir num sentido de aprendizado. Eu vou dar um exemplo. O nosso leitor facial hoje, que está dentro do... que a gente falou do embarque no ônibus, na van ali, hoje ele já tem o Deep Learning, né? Que é o IA generativo. Então, hoje, o Hugo chega lá, tá com o rosto limpo. Não tem barba, não tem nada. Opa, identifiquei o Hugo. Daqui 3, 4 dias você volta, você já tá com uma barba. Ela fala, opa, agora eu tenho que reaprender que esse aqui também é o Hugo, mas de barba. Amanhã você chega com uma barba grande, careca. Opa, esse aqui ainda é o Hugo, mas assim, a IA ela vai se auto-aprendendo, se auto-ensinando sobre o comportamento do que está acontecendo ao redor dela. Então, isso nós vamos começar a trazer para análise de comportamento. Então, eu tenho diferentes motoristas com comportamentos diferentes. Então, o tempo da sonolência de um, né, a reação é uma frente a outro motorista. E a IA ela vai ser capaz de fazer isso. Inclusive, eu já vislumbro que lá no futuro pode chegar até... Ô, senhor Hugo, bem-vindo para sua jornada. Então, começar até tratar de algo de uma forma mais personalizada, né? Então, isso é algo que é um futuro, não está muito longe, né? Na verdade, isso já existe. A nossa barreira ainda é comercial, financeira, né? Para que isso se torne realidade de forma massiva aí no mercado. E a Hikvision ela tem um viés muito forte em soluções para segurança pública, né? Hoje nós já temos câmeras, por exemplo, que faz análise de placa, leitura e reconhecimento de placa, já embarcada em viaturas, nós já temos estados rodando com isso. Então, a viatura da polícia está andando aqui, vai coletando todas as placas que estão cruzando na frente dela, cruzou com uma placa procurada por ser roubado, documentação vencida, já estoura um pop-up no monitor dentro da viatura na hora. Eu posso abordar. Reconhecimento facial, já com o mesmo cenário. Hoje as cidades estão partindo para tarifa zero, onde a próprio município vai bancar a tarifa de ônibus, né? Principalmente elétrico. Já está começando a acontecer isso em algumas regiões do Brasil. E como que a prefeitura mensura a quantidade de pessoas que estão embarcando? Hoje nós temos câmera que faz contagem de passageiros, ela conta quantos entraram, quantos saíram. Então, assim, nós estamos num cenário de evolução tecnológica muito grande e eu vejo muito essa união da iniciativa privada com o público, num sentido, por exemplo, poderia pegar um cliente da Link que tem uma frota de caminhões lá e, de repente, para o frotista ele só vai enxergar as câmeras com imagem e tudo, mas uma câmera lateral, por exemplo, fazendo um LPR e eu entregando esses dados
só o metadado para a polícia, por exemplo. E a polícia poder, de repente, a gente tem uma quadrilha que está roubando muito numa região, a polícia começar a ter dados para analisar quais foram os carros que abordaram o caminhão antes ou cruzaram com ele antes da abordagem. A gente começa a trabalhar com inteligência de dados, né? E eu creio muito que num futuro muito, muito próximo aí, isso já começa a se tornar realidade. Porque nós já temos esse nível de realidade no cenário de câmeras fixas. Isso já está acontecendo. E agora nós já temos projetos pensando trazer isso para o móvel também, né? Então isso é muito legal. E a Hikvision, como ela é o maior fabricante de IoT do mundo, nós temos um benefício aqui também, uma vantagem muito legal, que tem muitos algoritmos que são desenvolvidos para o mercado da indústria, para o mercado público também, né? Para cidades inteligentes, tudo isso, onde amanhã eu posso pegar esse algoritmo e falar, opa, esse algoritmo aqui é um algoritmo importante para estar embarcado no veículo. Simplesmente pegar um algoritmo que já está maduro, já está testado e trazer para o ambiente móvel. Então isso também é uma realidade que a gente começa a fomentar e tornar realidade, né? Eu vou dar um exemplo simples. Recentemente um cliente nos procurou que ele queria uma solução para contagem de porco, de suínos, né? Tá. Nós já temos essa solução fixa. Nós trouxemos para o veículo, por exemplo. Então, é o que a gente falou de cenários de projeto, né? Entender, escutar e trazer isso. Então, é um algoritmo que já estava maduro para esse tipo de cenário, nós simplesmente embarcamos ele no veículo. Então, eu falo assim, com a Hikvision, possibilidades aí são muito, muito grandes aí de desenvolvimento de projetos junto e de evolução de tecnologia, né? É verdade. Com certeza, essa parceria com a Hikvision, a gente subiu um degrau muito, muito grande, né, Rafael? A gente tinha todas as estatísticas dos nossos rastreadores, né? Uma história aí, mas agora com essas imagens, com certeza a nossa empresa mudou o patamar dela, né? Exatamente. Essa parceria foi muito, muito importante. Bom, Rafa, queria agradecer demais a tua presença aqui. Acho que foi muito esclarecedor aí. E que venha novos projetos, né, Rafa? Se Deus quiser, já estão vindo, né? É verdade, já estão vindo. Né? Eu que agradeço, viu, o convite. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.